Olá, tudo bom com vocês? Comigo tudo bem, para a glória de Deus. Bom, hoje nós vamos dar início a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. E se o nosso canal tem chegado até você, abençoando a sua vida de alguma forma, nos abençoe também se inscrevendo no canal, dando aquele like e compartilha muito para que todos os seus colegas, para que todos os seus amiguinhos possam saber um pouco mais também acerca da palavra de Deus e com isso nós aumentarmos a nossa turma, tá bom? Segue a vinheta e em seguida a nossa aula. E nós vamos dar início então à nossa aula, mas, como diz o corinho, leia a Bíblia e faça a oração, faça a oração, faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Então, como nós queremos crescer na graça e no conhecimento, nós vamos então orar apresentando a Deus a nossa aula para que o Espírito Santo de Deus direcione e nós então possamos aprender mais e mais das Escrituras Sagradas. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigada por mais esta oportunidade de aprendermos um pouco mais acerca das tuas santas e sagradas Escrituras. Deus bendito, toma, Senhor, a primazia desta aula. Toma a direção, Senhor Jesus. Abre o nosso entendimento para que nós possamos aprender mais de Ti e sairmos dessa aula transformados, diferentes, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá? Crianças, a aula de hoje tem duas leituras bíblicas. Uma no livro de Romanos e a outra no livro de Atos dos Apóstolos. Então nós vamos ler primeiro em Romanos e depois nós vamos ler em Atos dos Apóstolos, ok? Bom, a passagem que nós vamos ler no livro de Romanos está no capítulo 12, versículo 1 e 2. O livro de Romanos, ele está onde? No Novo Testamento. Muito bem, no Novo Testamento. Então, nós vamos ler, pegue a sua Bíblia e nós vamos ler no livro de Romanos, o capítulo 12, os versículos 1 e 2, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E também no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Nós vamos ler dos versículos 25 ao 33, tá bom? Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e outros presos escutavam. De repente, o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Aí o carcereiro acordou. Quando viu que os portões da cadeia estavam abertos, pensou que os prisioneiros tinham fugido. Então puxou a espada e ia se matar. Mas Paulo gritou bem alto: "Não faça isso! Todos nós estamos aqui." Aí o carcereiro pediu que lhe trouxessem uma luz, entrou depressa na cela e se ajoelhou tremendo aos pés de Paulo e Silas. Depois levou os dois para fora e perguntou: "Senhores, o que devo fazer para ser salvo?" Eles responderam: "Creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua casa." Então eles anunciaram a palavra do Senhor ao carcereiro e todas as pessoas da casa dele. Naquela mesma hora da noite,
O carcereiro começou a cuidar deles, lavando os ferimentos da surra que havia levado. Logo depois, ele e todas as pessoas da sua casa foram batizados. Gente, esta história, ela é maravilhosa. Como todas as histórias que tem na Bíblia Sagrada, não é verdade? Mas essa história, ela tem um quê especial, porque nós fomos chamados para adorar a Deus. Nós fomos criados e formados para adorar a Deus. Então, Paulo, ele escreve uma carta à igreja de Romanos, falando para eles como é que deve ser a adoração. E então ele fala, olha, vocês precisam renovar a mente de vocês. Quando vocês forem cultuar, tem que cultuar com todo o corpo de vocês. Porque somente fazendo assim, se entregando completamente na adoração a Deus, é que vai ser uma adoração válida. É que vai ser uma adoração que vai agradar o coração de Jesus. Que vai agradar o coração de Deus, que vai sensibilizar o coração de Deus. E ele estava ensinando que quando a gente adora verdadeiramente a Deus, quando a gente se desprende do nosso eu, quando a gente esquece dos problemas da vida e se entrega para adorar a Deus, existe uma transformação na nossa vida. E quando nós nos transformamos através desse relacionamento com Deus, sabe o que acontece? Nós podemos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não é todo mundo que pode aproveitar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Só podem experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus aqueles que renovam a mente em Cristo Jesus. Aqueles que buscam adorar a Deus com sinceridade. Porque quando a gente adora a Deus com sinceridade, existe uma transformação aqui dentro do nosso coração. A gente vai buscando ser cada vez mais parecido com Cristo. É uma experiência gloriosa, crianças. Vocês precisam experimentar a Deus de uma forma diferente. Eu quero convidar você para, ao final dessa aula, você buscar fazer algo diferente. Adorar a Deus de uma forma diferente. E então, crianças, a Bíblia nos fala também no livro de Atos dos Apóstolos, nós temos aqui uma experiência que Paulo teve juntamente com Silas. O que aconteceu? Vejam só, a vida de adoração deles era tão intensa, que quando eles chegaram numa cidade, tinha uma menina lá que ela era perturbada. Tinha um espírito maligno junto dela há muito tempo. Mas com a chegada de Paulo e Silas naquele lugar, através de Deus, eles foram usados para libertar aquela menina. E aquela menina, ela foi liberta daquele espírito mau. E ela ficou boa para a glória do nome de Deus. Só que eles não foram muito bem recebidos lá. E então eles foram presos, bateram neles, tomaram uma surra dos soldados e eles foram presos. Foram presos injustamente, por não ter feito nada. E muitas das vezes isso acontece na nossa vida também, né? E olha, eu vou te dizer, viu? Paulo e Silas tinha tudo para reclamar, não tinha não? Esse povo fica aqui me batendo, não sei o que, sei que lá mais. Tinha tudo para reclamar, para ficar murmurando. Mas eles fizeram diferente. O que eles fizeram? Resolveram adorar. Ao invés de reclamar, ao invés de murmurar, ao invés de xingar, ao invés de ficar chorando, reclamando da vida, eles resolveram adorar a Deus. E essa passagem nos conta que eles escolheram a melhor parte, que foi o que? Adorar a Deus. E eles começaram a adorar a Deus. Diz a palavra do Senhor que enquanto um orava, o outro cantava. Enquanto um cantava, o outro orava. E eles estavam ali incessantes, adorando a Deus. Porque importa adorar a Deus.
em espírito e em verdade, independente da situação que a gente esteja passando. Seja ela boa aos nossos olhos ou não, nós devemos adorar, porque foi para isso que nós fomos criados, foi para isso que nós fomos formados, foi para isso que nós fomos chamados, para adorar a Deus, reconhecendo que Ele é o único Deus, o Deus que tem todo o poder no céu, na terra e no mar. E então a Bíblia conta que eles estavam adorando e de repente, quando deu meia-noite, sabe o que aconteceu? Um terremoto. A terra começou a tremer, a terra abalou. E o que aconteceu? Aquelas correntes se quebraram, os cadeados se abriram, os portões se abriram, abriu tudo, tremeu tudo. E vocês pensam que os presos fugiram? Não, eles permaneceram lá, porque a presença de Deus era tão grandiosa naquele lugar, que quem que ia querer sair, gente? Nunca uma prisão devia estar tão boa igual aquela que Paulo e Silas estava, viu? Prisão é um lugar deve ser bem difícil, né? A gente tá preso dentro de casa agora por causa dessa quarentena, e é ruim ficar dentro de casa sem poder sair, né? E a gente tem que aprender com Paulo e Silas, aproveitar esse tempo que a gente está em casa, para o quê? Para adorar a Deus. Para adorar a Deus, buscar a Ele em espírito e em verdade. Ai, que delícia! Olha que dica valiosa que Paulo e Silas nos deram agora, hein? Aproveitar esse tempo que a gente está confinado dentro de casa para adorar a Deus. Porque foi isso que eles fizeram. Mas, gente, quando aconteceu aquele terremoto, que os portões abriram, o carcereiro acordou, mas ele acordou tão assustado. Carcereiro é o cara que cuida da prisão, sabe? Ele é tipo o gerente, o chefe da cadeia. Ele cuida para os presos não sair, para levar água, essas coisas todas assim. E aí, gente, o carcereiro acordou, mas pensa, esse cara deve ter ficado muito preocupado. Ai, meu Deus, os portões abriram, pronto, os presos fugiram tudo, agora eu vou ser pego, vão me matar, então antes que me matem, eu vou me matar. E ele puxou a espada, e quando ele puxou a espada para ele se matar, Paulo gritou, não, não faça isso não, estamos todos aqui. E aí ele conseguiu uma lanterna, alguma luz, alguma coisa, um lampião, um fogo, uma tocha, não sei o que tinha lá na época. Clareou o lugar. E aí ele viu que todos os presos estavam lá. Ah, crianças, quando o carcereiro viu aquilo, é só adoração a Deus que é capaz de fazer isso. Quebrar cadeias. E ele ficou maravilhado com aquilo que tinha acontecido e perguntou para Paulo e Silas, como é que eu faço? Eu quero viver desse negócio aí também, porque esse Deus de vocês é muito bom. E aí Paulo explicou para ele que ele tinha que confessar a Cristo, reconhecer que Deus, ele é o Todo-Poderoso. E então aquele homem aceitou, confessou a Deus como único Deus de sua vida. E ele e a sua família foram salvos. E ele e a sua família foram batizados. Criança, nós aprendemos nessa aula que quando a gente adora a Deus com uma entrega total do nosso corpo, existe uma transformação. E essa transformação que acontece na nossa vida, ela alcança outras vidas também. E a gente consegue fazer com que outras pessoas também sejam transformadas. No livro de Êxodo, no capítulo 34, versículo 34, a Bíblia nos relata que Moisés ele entrava na tenda para falar com Deus, na tenda sagrada para falar com Deus, e Deus se revelava a ele, Deus passava para ele mensagens para ele passar para o povo. Quando a gente busca ter uma intimidade com Deus, através da oração, através da nossa vida, através da nossa entrega, nós temos a sensibilidade de ouvir Deus falar conosco. Deus, ele nos esclarece coisas que às vezes a gente não poderia entender.
E no livro de Mateus, no capítulo 4 e o versículo 10, diz que nós devemos servir somente ao Senhor. Sabe o que aconteceu nessa passagem? Jesus, ele estava no deserto. E o diabo, Satanás, o inimigo das nossas almas, ele foi lá tentar Jesus. E ele ficou fazendo várias propostas para Jesus desistir de adorar a Deus. Mas Jesus repreendeu a Satanás e disse: escuta aqui, só podemos servir ao Senhor. E aí, o que aconteceu? Satanás fugiu. E os anjos do Senhor vieram para cuidar de Jesus quando ele estava aqui na terra. O que a gente aprende com essa passagem, crianças? Que às vezes o mundo pode nos oferecer coisas que aos nossos olhos parece ser legal, mas não vai ser uma troca boa. Então, não vale a pena trocar a Deus por nada. Não troque o seu momento de adoração, o seu momento de devocional, aquele momento de louvar ao Senhor, de orar ao Senhor. Não troque esse momento por nada. Se você acordou, dobre o seu joelho, ore ao Senhor, agradeça a Ele pela noite de sono que você teve. Quando você for comer o seu papá, adore ao Senhor, orando a Ele, agradecendo pelo papá. Na hora do culto no lar, não fica brincando, não. Desculpa, na hora do culto no lar não fica brincando não, adore ao Senhor de verdade, adore ao Senhor de verdade, porque coisas grandiosas podem acontecer quando você adora ao Senhor por completo. No livro de João 4:24 diz que nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Deus, ele é espírito. E por isso nós devemos o adorar em espírito e em verdade. De que forma? Com toda a nossa alma, se entregando. Não da boca para fora. Aleluia! Glória a Deus! Sei lá! Motivado, fazendo coisas que outras pessoas estão fazendo. Não. Tem que ser uma adoração sincera. Você tem que reconhecer que Jesus, ele é o Salvador da sua alma. Você tem que reconhecer a grandeza de Deus. Olha como Deus é bom conosco, como Ele cuida de nós. Ai, Ele merece a nossa adoração, porque Ele faz tantas coisas para nós, mesmo sem a gente merecer. E no livro de Salmos, no verso 100, número 100, no verso 4, diz que nós devemos ser agradecidos a Deus. Sim, a nossa adoração, quando nós agradecemos a Deus, quando nós somos gratos a Deus, é uma forma de adoração também. E no livro de Salmos, no 59 e o verso 16, Davi fez um louvor, reconhecendo que Deus o guardava da presença dos seus inimigos. E ele declara nesse verso 16, que através do louvor, ele vai propagar esta grandeza de Deus. Ele vai espalhar esta grandeza de Deus, de que Deus, ele é poderoso e nos livra dos nossos inimigos. E crianças, no livro de Apocalipse, no capítulo 4 e o versículo 11, este versículo é maravilhoso. Ele declara que honra, glória, poder são dadas somente a Deus, porque Ele criou todas as coisas. Lembre-se, crianças, se Deus fizer algo bom, glória a Deus. Se Deus fizer algo que para você não parece bom, glória a Deus também. Não deixem de adorar a Deus em nenhum momento da sua vida. Busque adorar a Deus de todo o seu corpo, de toda a sua alma, de todo o seu coração, porque isso agrada ao coração do Papai do céu. Vocês sabem de que forma nós podemos adorar? Que mais? Quando a gente fala de adoração, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o quê? Cantar, tocar. Mas essas não são as únicas formas de adorar a Deus. Porque quando nós estamos tocando,
ou cantando, nós estamos adorando a Deus em louvor. Mas nós podemos adorar a Deus orando. Nós podemos adorar a Deus lendo a Bíblia. Nós podemos adorar a Deus andando. De que forma? O caminho por onde nós andamos, a forma com que nós andamos, faz com que outras pessoas reconheçam que somos filhos de Deus. E isso é uma forma de adoração. Nós podemos adorar a Deus conversando. De que forma? Tendo conversas que são edificantes. Tem pessoas que sentam para conversar, só fala balela, só fala coisa nada a ver. Vamos falar coisas que edifiquem. Uma vez eu ouvi uma frase que diz assim: se for para falar de alguém, fale de Jesus. Olha que lapada boa, né? Se nós temos a oportunidade de falar de alguém, vamos falar da vida de Jesus. Vamos falar dos grandes feitos de Jesus. Vamos falar do sacrifício de Jesus, porque quando nós fazemos isso, nós alegramos o coração de Deus. Nós alegramos o coração do nosso Deus. Nós também podemos adorar a Jesus gesticulando. Como? Tem gente que faz uns gestinhos aí com a mão, feio, viu? Isso desagrada o coração de Deus. Mas nós podemos adorar a Deus com as nossas mãos, ajudando, estendendo a mão para ajudar o próximo, para fazer um carinho em alguém que está triste, dar um abraço em alguém que está carente. Essas são formas de adorar a Deus, umas das formas. E aí, eu quero que você me diga, qual é a forma que você mais gosta de adorar a Deus? Pessoal, o nosso texto áureo de hoje diz assim: os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. João, capítulo 24, versículo 23, parte B. Olha só, os verdadeiros adoradores vão adorar ao Pai em espírito e em verdade. E são esses que o Pai que está no céu quer que o adorem. Deus não quer que qualquer pessoa adore Ele. Não, Deus não está preocupado com quantidade. Deus quer qualidade na adoração. Então nós devemos nos desprender de tudo para adorar ao nosso Deus, porque Ele é merecedor. E eu separei aqui hoje, para finalizar a nossa aula, 2 corinhos linda, que diz assim, ó: a Cristo dai louvor com todo ser, com todo o corpo, a Cristo dai louvor, com as mãos e os pés, com a cabeça e a voz, com seu corpo dai louvor, com as mãos, com os pés, com a cabeça e a voz. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Por quê? Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive para sempre. Ressuscitou, ressuscitou. Ele vive para sempre. Então, vamos celebrar. Uou, vamos celebrar. Uou, vamos celebrar. Ressuscitou meu Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia.
aleluia. Se entregue nesta adoração. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Crianças, eu posso sentir a presença de Deus aqui no meu lar. Quando a gente se entrega na adoração de toda a nossa alma, com todo o nosso corpo, em espírito e em verdade, o nosso coração ele fica quebrantado e nós podemos sentir a presença de Deus. Eu estou muito grata a Deus por mais esta oportunidade de poder compartilhar com você mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Não esqueçam que em todo lugar é lugar de adorar ao Senhor. Nós temos o templo, que é a casa do Senhor, onde nós nos reunimos. A Bíblia fala que, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A casa do Senhor, o templo, que nós chamamos de igreja, é um lugar de adoração. Mas nós estamos passando por um momento em que estamos privados de ir aos templos. Então, nós entendemos que o nosso lar, o nosso trabalho, por onde nós andamos, é um lugar de adoração, porque nós devemos adorar a Deus em todo o tempo, em espírito e em verdade. Amém? Vamos fazer uma oração para encerrar a nossa aula? Repita comigo. Senhor Jesus, muito obrigada por esta experiência gloriosa que foi aprender como adorar a Ti, de forma que agrade o seu coração. Me ensina, Jesus, a ser um verdadeiro adorador, para a glória do Teu nome. Amém. Deus em Cristo permaneça abençoando você, porque abençoado você já é.